Você já parou para notar como algumas mulheres conseguem transformar a casa completamente, sem gastar nada, sem fazer reforma, sem comprar um único produto novo, e a casa delas parece outra? Enquanto outras gastam, reorganizam, compram caixinhas organizadoras, assistem a 1000 vídeos de organização e a casa continua do mesmo jeito, ou pior. Você já se perguntou por quê? Você já sentiu aquela frustração de limpar tudo no sábado e na quarta-feira já estar bagunçado de novo? Aquela sensação de que o caos volta sozinho, como se a casa tivesse uma mente própria contra você. Hoje eu vou te revelar o que está por trás desse mistério, e eu preciso te avisar. A resposta não está onde a maioria das pessoas procura. Não está em produtos de organização. Não está em reformas. Não está em ter mais espaço ou mais dinheiro. A resposta está escondida num princípio bíblico que foi praticamente apagado da nossa cultura. Um princípio que mulheres sábias de gerações passadas conheciam de cor, praticavam todos os dias e que produzia lares de paz, ordem e abundância sem custar um centavo sequer. Esse princípio tem 3 camadas, e a maioria dos cristãos de hoje conhece a primeira camada, mas nunca chegou à segunda, e quase ninguém chega à terceira. Eu chamo esse sistema de o método do lar vivo. E ao longo desse vídeo, a gente vai investigar juntas, como verdadeiras detetives espirituais, cada pista que a palavra de Deus deixou para que qualquer mulher, independentemente de renda, de tamanho de casa, de histórico de organização, possa transformar o seu lar de dentro para fora, começando hoje sem gastar um centavo. Então deixa eu te fazer o convite. Se esse vídeo está tocando alguma coisa em você já nesses primeiros instantes, deixa o seu like agora. E me conta nos comentários, qual é a área da sua casa que mais te pesa o coração? A bagunça que você não consegue vencer? O ambiente que deveria ser de paz, mas virou fonte de estresse? Me conta lá nos comentários, porque eu leio cada um. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em inscrever e ativa o sininho. E acredita, uma boa notícia na sua casa está chegando para você nos próximos dias. Antes de mergulharmos nessa investigação, quero te dizer uma coisa rápida. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca. E quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso, eu criei um planner de organização semanal, especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado, é simples, bonito, e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. A investigação começa com uma pergunta que parece simples, mas que vai te desestabilizar se você pensar direito nela. Por que a Bíblia fala tanto sobre casa? Não é coincidência. A palavra de Deus menciona casa mais de 2000 vezes. 2000. Deus fala de casa mais do que fala de dinheiro, mais do que fala de saúde, mais do que fala de inimigos. Isso não é acidente, é prioridade. E quando algo aparece tanto na palavra de Deus, é porque ele está tentando nos dizer algo fundamental sobre aquele tema. A nossa detetive nessa história se chama Mariana, 47 anos, 2 filhos adultos, viúva há 3 anos, morando sozinha numa casa de 2 quartos em Belo Horizonte. Mariana é cristã desde os 19 anos, conhece a Bíblia razoavelmente bem, vai à igreja toda semana, ora todas as manhãs, mas a casa dela é um campo de batalha permanente. Não de sujeira, ela é limpa, é de caos, de gavetas que nunca fecham direito, de superfícies que acumulam tudo, de ambientes que parecem pesados, mesmo sem estar sujos. Mariana sempre achou que era um problema de disciplina, que ela precisava de força de vontade, que um dia ela ia se organizar de vez. Até que ela encontrou Dona Teresa. Dona Teresa tinha 78 anos e morava numa casinha simples no bairro vizinho. Mas a casa dela era diferente. Era pequena, era antiga, não tinha nada de especial em termos materiais. Mas quando você entrava, você respirava diferente. Era como se o ar fosse mais leve. As coisas tinham lugar. Cada objeto parecia estar ali de propósito. Não havia excesso, não havia falta. Havia equilíbrio. Mariana foi visitar Dona Teresa numa tarde de março, levada por uma amiga da igreja. E quando ela voltou para casa, ficou sentada na cozinha, olhando para as bancadas cheias e pensando: o que Dona Teresa sabe que eu não sei? Essa pergunta foi o início de uma das maiores investigações da vida de Mariana.
Na semana seguinte, ela voltou à casa de Dona Teresa com um caderno na mão e uma pergunta direta. Dona Teresa, como a senhora mantém a casa assim? A idosa sorriu, um sorriso daqueles que guarda décadas de sabedoria, e disse: Você está fazendo a pergunta errada, minha filha. Não é como eu mantenho. É o que eu entendi sobre o lar. Mariana abriu o caderno. Me ensina. Primeiro, disse Dona Teresa, você precisa entender que sua casa não é um lugar. É um organismo vivo. E como todo ser vivo, ela responde ao que você coloca dentro dela. Energia, atenção, intenção, palavra. Proibições 10 e 19 diz: a casa do ímpio será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Veja que Deus não falou que a tenda vai ser arrumada. Ele falou que vai florescer, porque uma casa que floresce não é uma casa organizada, é uma casa viva. Mariana anotou e perguntou: mas como você faz isso na prática? Existe um caminho, respondeu Dona Teresa. 3 pistas. Mas atenção, a maioria das pessoas descobre a primeira pista e acha que descobriu tudo. E para por aí. E a vida delas muda um pouco, mas não transforma. Transformação só vem quando você chega à 3ª pista. A primeira pista. Dona Teresa a chamava de a pista do gesto pequeno. Vai até Zacarias capítulo 4, versículo 10, disse ela. Lê para mim. Mariana pegou o celular e leu em voz alta. Quem desprezou o dia das coisas pequenas? Pronto, disse Dona Teresa. Esse é o primeiro crime espiritual que as mulheres cometem contra o próprio lar. Elas desprezam o pequeno. Elas esperam o grande momento de organização. O mutirão do sábado, a reforma de janeiro, a semana em que finalmente vão resolver tudo. E enquanto esperam o grande momento, os dias pequenos passam e a casa vai acumulando. Ela se levantou devagar, foi até a pia da cozinha e pegou um pano. Microhábitos, ela disse. Sabe o que são microhábitos? São gestos tão pequenos que parecem inúteis, mas são exatamente eles que transformam uma casa. Mariana foi para casa naquela tarde com uma lista que Dona Teresa ditou. Não era uma lista de tarefas, era uma lista de gestos. 21 gestos específicos. Nenhum deles levava mais de 5 minutos. Nenhum deles custava 1 centavo. E cada um deles tinha uma função espiritual além da função prática. O primeiro, fazer a cama assim que levantar. Não porque vai ficar bonita, explicou Dona Teresa, mas porque é a sua primeira declaração de intenção do dia. Você está dizendo a Deus, a sua casa e a você mesma: eu tenho ordem em mim. O segundo, lavar a louça antes de dormir. Uma pia limpa de manhã é uma bênção que você deu a si mesma na noite anterior. O terceiro, guardar um objeto fora do lugar toda vez que você passa por ele. Não pare para organizar a gaveta inteira. Só pegue uma coisa, coloque no lugar. Continue, isso é suficiente. O quarto, abrir as janelas por 15 minutos todo dia. Luz e ar são gratuitos e renovam o ambiente espiritualmente. Em Ezequiel 43, Deus entrou no templo pela porta do Oriente, pela luz. Deixe a luz entrar na sua casa. O quinto, dedicar um canto da casa como altar de gratidão. Não necessariamente um altar físico, mas um lugar onde você para, olha ao redor e agradece pelo que tem. Gratidão é o maior organizador que existe. Quando você é grata por um espaço, você cuida dele diferente. Mariana começou naquela mesma noite. Lavou a louça antes de dormir. Fez a cama no dia seguinte antes de tomar café. Abriu as janelas. Guardou 3 objetos fora do lugar que encontrou ao passar pelo corredor. Não era nada, era tudo. Depois de 3 semanas, ela voltou à casa de Dona Teresa com o caderno cheio de anotações e uma observação espantada. Dona Teresa, a minha casa está diferente. Não mudei nada, não comprei nada, mas está diferente. Claro que está, respondeu a idosa, porque você está diferente. A casa é um espelho. Ela reflete o que está dentro de quem a habita. James Clear, no livro Hábitos Atômicos, demonstra que a identidade precede o comportamento. Você não organiza a casa porque é uma pessoa organizada. Você se torna uma pessoa organizada porque age como tal. Cada gesto pequeno é um voto na identidade que você está construindo. E quando essa identidade encontra uma base espiritual, quando os gestos são feitos com intenção e fé,
O resultado não é apenas uma casa mais arrumada, é uma mulher mais inteira. Você acabou de ver como 3 semanas de gestos pequenos e fiéis mudaram tudo para Mariana. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. Mas Mariana logo percebeu que havia algo mais. Algo que ela ainda não entendia. Ela visitou Dona Teresa na 4ª semana e fez uma pergunta que ficou guardada desde o começo. Mas, Dona Teresa, eu vi casas de outras mulheres que fazem tudo isso. Fazem a cama, lavam a louça, abrem as janelas e a casa delas continua pesada. Continua sem vida. O que é diferente na sua casa? A idosa ficou quieta por um momento. Depois disse: Você encontrou a segunda pista. A segunda pista. Dona Teresa chamava de a pista da palavra falada. Provérbios 18 e 21, disse ela. A morte e a vida estão no poder da língua. Pausa longa. Mariana, o que você fala da sua casa? A pergunta caiu como uma pedra. Mariana pensou. E começou a ouvir na memória as coisas que dizia, que ela própria dizia todos os dias sem perceber. Essa casa está sempre bagunçada. Não tem jeito. Eu não consigo manter. Todo dia a mesma coisa. Essa casa me cansa. Você percebe? Disse Dona Teresa suavemente. Você está declarando derrota sobre o seu próprio lar, toda vez, em voz alta. E a casa obedece. Há algo profundamente bíblico e também profundamente científico nessa observação. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, um livro que foi escrito no início do século XX, mas dialoga com princípios bíblicos de forma impressionante, afirma que o ambiente que nos cerca responde ao que pensamos e declaramos sobre ele. Não de forma mágica, de forma prática. Quando você fala mal de um espaço, você para de investir nele emocionalmente. Você o abandona por dentro, e o abandono interno sempre precede o abandono externo. Dona Teresa ensinou a Mariana 6 declarações para fazer sobre a casa. Simples, diretas, bíblicas. A primeira: minha casa é um lugar de paz. Colossenses 3:15. E a paz de Cristo reine em vossos corações. O lar começa no coração. A paz do coração se derrama nos ambientes. A segunda: minha casa abriga bênçãos. Deuteronômio 28:8. O Senhor te enviará a bênção sobre os teus celeiros e sobre tudo em que puseres a tua mão. Celeiro na Bíblia era a casa. Era onde se guardava o que Deus dava. A terceira: cada gesto que eu faço aqui é um ato de adoração. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Isso inclui varrer, incluir dobrar roupa, inclui lavar louça. Quando esses atos são feitos como adoração, eles transformam quem os faz e o ambiente onde são feitos. A quarta: sou uma boa administradora do que Deus me confiou. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. A casa pequena, a casa simples, a casa alugada, ela também é uma confiança de Deus. E Ele observa como você trata o que Ele te deu antes de te dar mais. A quinta: minha casa floresce porque Deus habita nela. Salmo 128:3. Tua esposa será como videira frutífera no interior da tua casa. Uma casa onde Deus habita não fica parada. Ela cresce, ela floresce, ela atrai. A sexta declaração Dona Teresa deixou para o final e disse que era a mais poderosa de todas. Obrigada, Senhor, por esse lar. Cuido dele porque te amo, não porque preciso de aprovação. Essa última, disse a idosa, é a que quebra o ciclo da culpa. A maioria das mulheres arruma a casa por medo do julgamento dos outros. Medo que a visita veja a bagunça. Medo de parecer desleixada. E organização nascida do medo é sempre temporária. Ela dura até a visita ir embora. Mas organização nascida do amor,
amor a Deus, amor a si mesma, amor à família. Essa dura. Essa vira identidade. Carol Dweck, em Mindset, descreve exatamente essa diferença. Quando agimos por validação externa, qualquer ameaça à aprovação paralisa o comportamento. Mas quando agimos por uma crença interna, por identidade, por amor, por propósito, o comportamento se sustenta independentemente do ambiente externo. O que Dweck chama de mentalidade de crescimento, a Bíblia chamava de coração renovado. Mariana passou o mês seguinte praticando as declarações. Todo dia. Ao acordar, ao cozinhar, ao arrumar, ela começou a perceber que não estava apenas mudando a casa, estava mudando a relação com a casa. Ela parou de ver o lar como um adversário a ser vencido. Começou a vê-lo como um presente a ser cuidado. Mas havia uma terceira pista, e Dona Teresa tinha dito desde o começo que era a mais rara de encontrar. Numa tarde chuvosa de junho, Mariana finalmente fez a pergunta: "Qual é a terceira pista, Dona Teresa?" A idosa ficou em silêncio por um tempo longo. Depois se levantou, foi até a janela e olhou para o jardim molhado. E disse quase para si mesma: "A terceira pista é o que 99% das pessoas nunca descobrem, porque para descobri-la, você precisa parar. A terceira pista, a pista do descanso sagrado. Êxodo 28:11, disse ela, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus." "Mas isso é sobre trabalho", disse Mariana confusa. "Tudo é sobre tudo", respondeu Dona Teresa. "O princípio do sábado não é só sobre parar de trabalhar. É sobre confiar que o que foi feito foi suficiente. É sobre reconhecer que você não é a força que sustenta o mundo. Que Deus cuida do que você não consegue controlar." Ela se virou para Mariana. "Você sabe qual é o maior inimigo do lar organizado? Não é a bagunça, é a ansiedade. A mulher que não consegue descansar, que está sempre correndo, sempre preocupada, sempre julgando o próprio lar, essa mulher vai travar em algum momento. Porque o caos externo sempre reflete o caos interno. E o caos interno não se resolve com mais limpeza. Resolve-se com paz." Mateus 11:28-30. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Dona Teresa explicou a terceira camada do método do lar vivo assim: um dia por semana, você para de organizar para manter as aparências e você organiza para adorar. Você limpa um cantinho não porque está sujo, mas porque é um ato de gratidão. Você descansa de verdade, não com culpa de que a casa não está perfeita, mas com fé de que o que foi feito foi suficiente. Você convida a presença de Deus para o espaço, não com palavras religiosas, mas com silêncio, com paz, com a simples decisão de não lutar por um dia. "E nos outros dias?" perguntou Mariana. "Nos outros dias?" disse Dona Teresa com um sorriso. "Os 21 micro-hábitos fazem o trabalho. Você não precisa de mais do que isso." Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, descreve como rotinas automáticas liberam a mente para outras atividades. Quando os pequenos hábitos estão instalados, eles não demandam decisão, eles acontecem. E essa liberação mental cria espaço para o que Duhigg chama de loop de recompensa, mas que a Bíblia chamava muito antes dele de fruto. 5 anos depois, Mariana se tornou ela mesma uma referência de lar. Não por ter reformado, não por ter comprado, por ter praticado os 21 gestos, por ter mudado o que falava sobre a casa, por ter aprendido a descansar em Deus sem culpa. Mulheres começaram a perguntar o segredo, e ela sempre respondia da mesma forma: "Não há segredo, há um sistema. E o sistema está na Bíblia desde o começo, a gente é que parou de olhar para ele." Ela aplicou o método do lar vivo a cada área da casa, e descobriu que os mesmos 3 princípios funcionavam em todas elas. No quarto, micro-hábito de dobrar a roupa no mesmo dia que lava, declaração de que aquele é um ambiente de restauração, descanso de tentar o quarto perfeito. Na cozinha, micro-hábito de pia limpa à noite, declaração de que ali é onde a família é nutrida, descanso de exigir cardápios elaborados todo dia. Na sala, micro-hábito de 15 minutos de organização antes de dormir, declaração de que aquele é o espaço de comunhão,
Descanso da necessidade de impressionar visitas. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Todas as tuas veredas, inclusive as domésticas, inclusive as cotidianas, inclusive as invisíveis. Agora eu preciso falar com você sobre uma verdade que pode ser desconfortável, mas que você precisa ouvir, porque eu me importo com a sua transformação de verdade. A maioria das mulheres que vai assistir a esse vídeo vai se emocionar, vai concordar com tudo, vai até começar, vai fazer a cama amanhã, vai lavar a louça antes de dormir, e na semana que vem vai voltar exatamente para onde está, porque não entendeu a segunda pista, porque continuou falando, que saudade de quando estava organizado, porque tratou o micro-hábito como técnica, não como ato de fé. Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ouvir a verdade não é o mesmo que viver a verdade, e na organização do lar, esse princípio é absolutamente literal. A mentira que o mundo moderno conta para as mulheres é esta: sua casa bagunçada é um problema de produtos. Compre a caixinha certa, compre o armário certo, compre a prateleira certa. A indústria de organização fatura bilhões, convencendo mulheres de que o que falta é um objeto. Mas mulheres com armários cheios de produtos de organização continuam com casas desorganizadas. Por quê? Porque o problema nunca foi externo, sempre foi interno. Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, afirma que a riqueza começa na forma como você se relaciona com o que já tem, não com o que você ainda vai adquirir. Isso é bíblico. Lucas 16:10 não diz, seja fiel no muito e receberás o pouco. Diz o contrário. O pouco vem primeiro. O cuidado com o pouco é o que abre a porta para o muito. Então o plano de ação para você que chegou até aqui é este. Primeiro, escolha uma área da sua casa, apenas uma, e aplique o micro-hábito mais simples possível. Não a gaveta inteira. Um objeto. Coloque no lugar. Repita amanhã. Segundo, mude o que você fala sobre esse ambiente. Escolha uma das 6 declarações de Dona Teresa e diga em voz alta toda manhã ao passar por aquele espaço. Terceiro, estabeleça um momento de descanso sagrado na semana. Um momento em que você para de lutar com a casa e simplesmente agradece por ela. Quarto, adicione um segundo micro-hábito na segunda semana. Depois, um terceiro. Daniel foi fiel nos pequenos detalhes da alimentação antes de ser elevado a uma posição de influência em Babilônia. Ruth colheu espigas, o trabalho mais humilde, mais invisível, antes de Boaz anotar. José foi fiel na administração da casa de Potifar antes de administrar o Egito. O padrão é sempre o mesmo. Fidelidade no pequeníssimo precede a autoridade no grande. James Clear, em Hábitos Atômicos, confirma: 1% de melhoria por dia resulta em 37 vezes mais eficácia em um ano. 37 vezes. Nascidos de gestos que, isolados, pareciam insignificantes. Dona Teresa viveu até os 86 anos. Na semana antes de partir, a família estava reunida em volta da cama dela, que estava arrumada, como sempre, com um lençol bordado que ela mesma fizera décadas antes. A neta mais nova, com 12 anos, olhou para a casinha simples, para cada objeto no lugar, para as janelas abertas com a luz da tarde entrando e perguntou: Vovó, qual é o segredo da sua casa? Por que ela é tão diferente? Dona Teresa sorriu. O mesmo sorriso de sempre. E disse: Eu nunca tratei a minha casa como um problema para resolver. Sempre a tratei como um presente para cuidar. E quando você cuida de um presente com amor e gratidão, ele floresce. Sempre. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa não foi pela perfeição, foi pela fidelidade. O método do lar vivo não é sobre ter uma casa de revista. Nunca foi. É sobre quem você se torna enquanto cuida do espaço que Deus te confiou. É sobre a mulher que faz a cama às 6 da manhã, não porque vai aparecer em foto, mas porque decidiu ser a pessoa que honra o dia antes mesmo de ele começar.
É sobre a mulher que declara bênção sobre a própria cozinha com a mesma naturalidade com que declara sobre a família. É sobre a mulher que descansou de exigir perfeição e aprendeu a confiar que o processo fiel produz fruto, sempre sem exceção. Você vê em você uma mulher disposta a começar pelo gesto mais pequeno? Ou ainda está esperando o momento certo, a reforma certa, o produto certo? A casa do futuro não está na loja, está nas suas mãos, nos seus lábios, no seu descanso em Deus. Jeremias 6:16. Assim diz o Senhor: parai nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. As veredas antigas, os princípios que funcionaram para gerações de mulheres antes de nós, eles ainda funcionam. Eles sempre vão funcionar. E por falar em começar, se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade, não deixa essa vontade passar. Porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, porque tem muito mais vindo por aí. E me conta nos comentários, qual é o micro hábito que você vai começar hoje? Qual gesto pequeno você vai transformar num ato de fé? Eu quero ler cada resposta de vocês. Obrigada a quem chegou até o final. Você é uma das poucas verdadeiramente dispostas a mudar. E isso, por si só, já é um sinal de que a transformação está começando. Antes de eu ir, se inscreve no canal, um clique só, e fica de olho. Uma boa notícia na sua casa está chegando para você nos próximos dias. Agora vá e comece. Entre nos gestos pequenos com fé, fale bênção sobre o seu lar. Descanse em Deus sem culpa. E daqui a meses você não vai acreditar que era a mesma mulher vivendo na mesma casa. Que Deus abençoe o seu lar e a sua jornada. Até o próximo vídeo.